falar, é esse, né? É o blog tal, opa, né? Então aí já houve uma injúria. Em relação aos outros crimes, calúnia e difamação. A calúnia, você descreve um fato que é criminoso, você imputa esse fato a alguém. Então você fala, olha, eu estou sabendo que um blog esquerdista, ele está recebendo verba para difamar um candidato, né? Verba pública, inclusive, o que implica aí uma corrupção ou alguma coisa do gênero, ou um outro crime. Então, na verdade, quando se pensa numa hipótese como essa, se há a descrição minimamente concreta, claro, não é uma descrição simplesmente abstrata, mas se você fala, olha, o blogueiro fulano está recebendo dinheiro do governo porque para blogar determinados conteúdos ou fazer campanha e tal, isso ele está imputando um crime. Né? Ele está dizendo que alguém está praticando um crime. Logo, isso é um crime de calúnia. Né? E a difamação, na verdade, você não imputa um crime, você imputa um fato desonroso. Né? Por exemplo, você afirmar que um blogueiro está recebendo não dinheiro de um partido, não, desculpem, do governo, mas de um grupo político, de um partido político mesmo, que não seria necessariamente ilícito, né? Mas não seria algo muito honroso ou ético. Né? Se a gente parasse para pensar, como a gente vê aí muitos blogs de direita que são financiados realmente. Né? Eu acho que o que eles menos aturam, desculpem, mas às vezes o meu lado ativista vai um pouco mais forte. Eu acho que o que mais incomoda eles é imaginar que alguém possa criar um blog para manifestar suas ideias contrárias àquele governo sem receber, porque eles não conseguem isso. Né? Os blogs deles são pagos, são remunerados, porque se ninguém pagar, ninguém escreve o que eles escrevem. Então isso incomoda muito, é isso o grande problema deles. Então, voltando aqui à parte técnica, tentando me controlar o meu lado ativista, o fundo então é isso. Nós temos 3 modalidades, essas 3 são criminosas. Claro que quando a gente trabalha com essas ideias, o ideal é conciliá-las com a livre manifestação de pensamento. Eu quero ser livre para manifestar meu pensamento. Mas, como eu disse, essa manifestação de pensamento não pode ser aquela manifestação irresponsável, meramente ofensiva. Né? O que acontece muitas vezes no nosso dia a dia é que a gente tem informações que a gente suspeita, a gente vê que ela cheira mal, a gente fala, olha, tem coisa errada nisso aqui. E a gente fica doido para publicar. Né? Até para que aquilo seja apurado, porque se não for publicado, não vai ser apurado. Muitas vezes aquilo vai ser esquecido. E aí a gente tem que ter muito cuidado, sempre deixar claro que aí é uma suspeita, né? Que isso precisa ser investigado, e não simplesmente chegar e falar, olha, fulano de tal está fazendo isso. Porque senão você acaba se tornando já juiz, acusador, né? E não dá. E aí você pode ser responsabilizado. Mas se você deixar claro, como um bom jornalista faz, né, de que é uma suspeita, de que isso precisa ser investigado, etc., e apontar um mínimo de provas, normalmente você vai estar agindo de acordo com o direito, né, desde que você tenha um mínimo de substrato aí, um mínimo de prova. Não dá para você chegar a inventar uma situação. Né? Outra coisa, a questão das caixas de comentários, que às vezes incomoda bastante, que depois certamente nos debates a gente vai voltar a esse tema, mas nós somos responsáveis pelas nossas caixas de comentários. Né? Querendo ou não, quem autoriza aquele comentário ali, mesmo que o sistema autorize automaticamente, fui eu que optei por deixar o sistema autorizando automaticamente. Então, eu tenho responsabilidade sobre aquilo. E se alguém, às vezes até mal intencionado, às vezes justamente para criar a situação de calúnia, criar a situação de difamação, for na sua caixa de comentário e postar um comentário, isso às vezes se dá em fração de segundos, porque se ele fizer de forma mal intencionada, ele entra, ele posta o comentário xingando alguém, já tira o print screen e já começa a se fazer de vítima. E esse é um cuidado que é muito complicado, que a gente tem que ter. Né? Porque isso vai para o juiz, chegar ao juiz e fala, poxa, o sujeito é dono do blog, tem um comentário extremamente grosseiro, extremamente, às vezes imputando difamação mesmo, calúnia, e ele não fez nada, logo ele é cúmplice. Né? Então, na verdade, a responsabilidade da caixa de comentários é do autor do blog. Né? Como eu disse a vocês, não existe o crime na figura culposa. Não existe calúnia culposa, nem difamação culposa. Né? Se você conseguir comprovar na justiça que você não sabia que aquele comentário estava lá, né, você vai ser responsabilizado civilmente, mas não penalmente. Né? Mas você vai ter que pagar uma multa, uma indenização, e para a maioria dos blogueiros é algo que assusta. Aliás, para a maioria dos blogueiros, o simples processo criminal já assusta muito. E isso é usado, às vezes, de forma muito perversa. Porque eles chegam e falam, tira do ar porque você está de forma ilícita. Você está praticando um crime, eu vou te processar.
Né? E isso por si só é aquela carteirada, né? A carteirada virtual. Aquilo já assusta muito. Você vê um advogado falando que você está errado e que ele vai te processar, se você não tem dinheiro para pagar um bom advogado, se você não tem uma infraestrutura por trás de você, isso assusta profundamente. É natural que se assuste. Né? Nem todos estão dispostos a arcar com o prejuízo ou com o drama de um processo criminal por uma causa, né? Correndo o risco de perder. E muitos acabam tirando aquela informação do ar. Então, uma das grandes questões que eu acho que nós temos é, primeiro, buscar meios de saber exatamente se estamos ou não praticando algo lícito. Né? Porque se eu estou praticando algo lícito e eu tenho conhecimento de que aquilo é lícito, e alguém fala, tira do ar, você fala, olha, se não te processo, processe. Vem agora, processa. Né? Mas na verdade, na maioria das vezes, ninguém sabe exatamente o que pode e o que não pode. E isso gera insegurança. Isso gera uma grande insegurança. Né? Uma outra questão é que muitas vezes nós próprios vamos ser vítimas de ataques. Né? Os famosos trolls que existem demais, insisto, muitos deles inclusive bem remunerados, para trollar dentro dessa lógica aí, dessa contra-campanha, né? de falar mal às vezes das ideias, e muitos deles em argumentos pessoais. Então esses indivíduos muitas vezes nos ofendem. Né? E aí gera a questão, processar ou não processar? Porque processar você vai ter que contratar um advogado. Né? E um outro detalhe que muitas vezes se esquece. Quando você processa alguém, você de certa forma está dando visibilidade para aquela pessoa. Né? Então se você tem um blog grande, né, e você é vítima de um sujeito que tem lá um blogzinho dele, ele tem 10 seguidores por dia, né, 10 visitantes por dia. Você processa esse indivíduo, ele vai vir para a internet depois falando, sou vítima, olha lá, né, que sujeito malvado, feio, sujo e malvado, né, veio me processar. E ele vai se fazer de vítima, de coitadinho, vai falar censura, censura. Né? Então, nós temos esse drama também. Se formos vítimas, muitas vezes é melhor pensar mais de uma vez, olha, será que eu de fato devo processar? Porque às vezes você processa e você dá força para aquele indivíduo. Né? A regra que eu use sempre, agora hoje eu estou no magistério, né? Mas na época eu recomendava para meus clientes, olha, processe se ele for mais famoso, mais forte, mais importante que você. Né? Porque aí você pelo menos vai ganhar a visibilidade dele. Né? Agora, se é um indivíduo ilustre desconhecido, ele só estava te trollando, ele é um ser tão insignificante que ele não merece sequer o seu processo. É a mesma coisa que você brigar com um bêbado na rua. Né? Não tem sentido. Né? Isso não vale a pena. Ainda que você bata no bêbado, você está errado, porque você bateu no bêbado. Né? E o pior é se apanhar do bêbado, então você está perdido. Né? Então, o que eu... Só para concluir, que realmente meu tempo